Secretário, se essa narrativa, né, ainda está muito forte entre a população, tanto que pela pesquisa do Datafolha metade da população ainda é contra a reforma, e no Congresso ainda vão faltar convencer pelo menos, se a pesquisa do Valor estiver certa, pelo menos mais 107 deputados, o que está faltando? É insistir mais na comunicação? No caso do Congresso, é uma questão mais política, ali o centrão tentando marcar a posição? O que está faltando para convencer tanto a população quanto a Câmara? Bom, em relação à população e Câmara, que são evidentemente públicos distintos, mas a Câmara representa a sociedade brasileira, eleita recentemente, é uma nova Câmara, inclusive, né? E a população, que nós precisamos de mais debates como esse, de mais esclarecimento. Estamos fazendo aí um esforço muito grande, o nosso adjunto Bruno Bianco, o nosso secretário de Previdência, o Leonardo Rolim, permanentemente à disposição da sociedade para fazer o debate. Agora, eu quero fazer aqui uma afirmação e vou sustentá-la. Essa reforma é importante principalmente para os mais pobres na nossa sociedade. Os ricos se protegem. As pessoas mais ricas, é importante que a população entenda, não precisam de governo, né? Porque se houver um problema, pega um avião, vai morar em Nova York, vai a Miami, vai a Portugal. Os pobres precisam ficar aqui. E o Estado brasileiro perdeu a capacidade de investir para essa sociedade que precisa de governo. Basta sair pelas ruas e ver como é que está a qualidade da educação pública, como é que está a qualidade da saúde pública, como é que está a segurança dos brasileiros, como é que está a conservação da nossa infraestrutura. O senhor acha que as pessoas conseguem ligar uma coisa a outra? É isso que eu estou tentando demonstrar aqui, aonde eu vou, né? Que isso tem um nexo absolutamente importante, porque na hora em que o governo todos os anos precisa colocar mais 40 bilhões ou 30 bilhões no sistema previdenciário, isso força o governo a ir ao mercado tomar dinheiro emprestado. Quando ele toma dinheiro emprestado para fazer frente a essas despesas e outras despesas primárias, pressiona o orçamento para ano subsequente. Então, diminui a capacidade do governo de gastar em educação, em saúde, em segurança pública, em infraestrutura, em programas que geram emprego e renda. E se isso é verdade para o governo federal, que tem essa possibilidade constitucional de buscar dinheiro emprestado, o que é que está acontecendo nos estados brasileiros? Que não tem essa condição, que faliram, que quebraram, que exauriram completamente a sua capacidade de investir. Então, quem sofre, quem perde com isso, é a população mais fragilizada, aqueles que economicamente estão na base da pirâmide. Então, esses precisam muito que a nova Previdência seja colocada em prática. O Medeiros fala que não se fala em cobrar os grandes devedores. Medeiros, o secretário disse que vão cobrar sim os grandes devedores, para que o povão não pague a conta. Quanto que dá ainda para apurar desses grandes devedores? Bom, essa foi uma narrativa muito forte na legislatura anterior. Porque deve-se cobrar a dívida, não precisa fazer a reforma. A dívida previdenciária hoje é de 500 bilhões. Você fala, poxa, é muita grana. O nosso déficit anual está beirando 300 bilhões. Beirando. Ou seja, cobriria um ano e meio no máximo. Assim, né? Se você conseguisse cobrar a integralidade dessa dívida. Agora, um terço dessa dívida ela é incobrável, porque são grandes empresas que já quebraram. As principais são as grandes aéreas. VASP, Transbrasil, Varig. Então, essas empresas não têm nenhuma capacidade de pagar essas contas. O outro texto já está ajuizado, quer dizer, o governo já ingressou em juízo contra essas empresas e esses cidadãos, e isso está sendo recuperado de acordo com o trâmite judicial, na faixa de 6 a 8 bilhões de reais por ano. O texto que remanesce é justamente dívidas que estão em processo de negociação ou dívidas que estão sendo ajuizadas. Nós apresentamos um projeto de lei no dia 20 do mês passado, que é o que eu falei aqui rapidamente, que fortalece a cobrança de dívidas, tanto na questão dos grandes devedores acima de 15 milhões de reais, onde os mecanismos de cobrança são ajustados para que haja uma maior velocidade nessa cobrança, e ao mesmo tempo se dá à PGFN, a nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instrumentos para negociar administrativamente sem a necessidade de judicialização em dívidas menores do que 25 mil reais. Secretário, o Rodrigo Batista diz que essa reforma não vai conseguir evitar a quebra do INSS porque a reforma trabalhista acabou prejudicando a criação de novos empregos com contribuição. O Igor também acha que a reforma trabalhista não resolveu a questão dos empregos. Se houvesse mais empregos no Brasil, se a gente tivesse esses 13 milhões de desempregados hoje,
com carteira assinada e, portanto, contribuindo, a situação também seria bem diferente, não? Bom, isso é importante porque é outra narrativa que é feita, né? Ah, porque a reforma trabalhista aconteceu e deveria gerar emprego e não gerou. A reforma trabalhista não é um fim em si mesmo, nem tampouco a nova Previdência. É o início de um processo de mudança estrutural da economia no país. Então, além dessas mudanças, nós vamos precisar fazer uma reforma tributária para desonerar a folha de pagamento, para diminuir a carga tributária e simplificar essa carga tributária. Nós precisamos fazer um trabalho para retirar as amarras que o governo impõe e os órgãos de regulação em cima de quem empreende, quem gera oportunidade nesse país. Nós vamos abrir a economia do país para tornar o país um país mais competitivo, mais saudável, nossa economia é extremamente fechada. Nós vamos privatizar uma série de cabides de emprego que existem no nosso país, que geram distorções, que geram prejuízos. Podia privatizar até a Petrobras também, não? Essa é uma discussão que precisa ser travada com o conjunto da sociedade. Para que você ter uma empresa pública que prospecta petróleo? Qualquer empresa privada pode fazer isso, talvez com eficiência maior. Agora, veja o que está acontecendo com o Brasil. Nós continuamos presos a um discurso do passado, a um discurso de que os direitos assegurados pela Justiça do Trabalho são suficientes para preservar emprego. Não é assim que o mercado funciona. As pessoas vão investir, vão empreender, vão edificar, vão gerar oportunidades, se sentirem confortáveis para isso. A reforma trabalhista foi extremamente importante para reduzir o que a gente chama de judicialização e dar previsibilidade e segurança jurídica, que ainda não está dentro do grau que se imaginava. Por quê? Porque quando ela foi colocada em prática em 2017, o que se viu foi uma extraordinária reação da corporação, de advogados trabalhistas, de associações, de magistrados de primeiro grau, de uma série de entidades que arguíram a inconstitucionalidade da lei. Tem 35 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, 15 ou 16 já foram julgadas, todas favoráveis à lei. Então, em qualquer país do mundo, quando você faz uma alteração desse tamanho dentro de um fundamento macroeconômico que tem mais de 70 anos, que é a lei trabalhista, é evidente que vão demorar 3, 4 ou 5 anos para ver pacificação de jurisprudência, desde a questão do próprio Tribunal Superior do Trabalho até o Supremo Tribunal Federal. É uma situação absolutamente tranquila. Então, sinto muito, mas isso é narrativa também. Narrativa de quem quer continuar com os privilégios e com essa situação absolutamente complicada que o Brasil vive.